Pessoal, bora lá. Agora são as relações químicas, né? Então, copia aí no caderno de vocês, dá um pause e copia aí no caderninho de vocês, que a gente já vai começar, tá? Vou dar alguns segundinhos aí para vocês pausarem, e aí copia no seu caderno esse conteúdo, que a gente vai ter muita coisa para falar nessa aula. Então, olha só, a gente tem mol, moléculas, massa molar e volume. São coisas diferentes. Coloquei de cores diferentes para vocês entenderem que são coisas diferentes. O mol tá de roxinho aqui, molécula tá de vermelho, tá? Massa molar eu coloquei de rosa e o volume de laranja, né? Ou alaranjado. E aí é o seguinte... Quando eu falar de mols, a unidade, né, que vocês vão colocar na resposta, quando eu falo assim, quantos mols existem? A resposta vai ser dada em mols. Nada mais do que isso. Quando eu falar quantas moléculas existem, né, então que é a segunda parte aqui, você vai dar a resposta em moléculas. Agora, quando eu falar qual é a massa molar, que a gente aprendeu lá no vídeo anterior, né? Então, a massa molar, a unidade é grama/mol, ou seja, grama por mol, ou seja, a quantidade de massa que eu tenho em um mol da minha substância. E o volume é dado em litros, tá? Então, eu uso o L maiúsculo. Então, copia aí essas unidades para a gente poder dar sequência. Então, agora, pessoal, a gente vai fazer a relação entre mol e molécula, né? Então, esse número grandão aqui é o número de Avogadro, tá? Vocês aprenderam isso em sala de aula, mas coloca aí, é o número de Avogadro. E aí é o seguinte, Avogadro definiu que 1 mol de qualquer substância é igual a essa quantidade muito grande, ó. São 6 vezes 10 elevado a 23, ou seja, são 6 com 23 zeros na frente. Tá? São 6 sextilhões, é um número extremamente grande. Então, quer dizer, se eu falo para vocês, 1 mol de batatas são 6 vezes 10 a 23 batatas, certo? Então, igual vocês aprenderam lá, né? Vocês sabem que uma dúzia de bananas são 12 bananas. Então, uma dúzia é uma medida que a gente usa para expressar um número. 1 mol é a mesma coisa. É uma medida que a gente usa para expressar esse valor aqui, certo? Por quê? Porque o mundo microscópico, né, vou falar assim, né, das moléculas, enfim, é uma infinidade. Então, a gente usa esse número, né, em mol, a gente está como se fosse resumindo esse número que é um número muito grandão, certo? E aí, vamos lá, vamos para a relação que a gente tem aqui, ó. Quantas moléculas existem na letra A? Ele pergunta 0,5 mols de água, né? Então, você vai fazer o seguinte, a regra de 3. A regra é o seguinte, 1 mol, você já sabe quanto tem, 6 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Então, uma regra de 3, eu já montei a primeira linha. Vamos para a segunda linha. Qual que é a quantidade que ele me pediu? Ele me pediu meio mol, então você vai relacionar meio mol está para X. Então, olha só, ser humano, que coisa fácil. É só multiplicar cruzado agora, porque você tem você tem aí os valores, né, em 3 lugares nessa regra de 3, né, por isso que ela chama regra de 3, porque o quarto valor você vai encontrar, e aí é só fazer a conta. E aí, muito cuidado, tá? Na hora de fazer o cálculo aí na calculadora. Então, você tem x vezes 1 é igual a x. Beleza, x é igual. Multiplica agora esse valor vezes 0,5. Então, ó, vou ensinar vocês a fazer a multiplicação aí na calculadora, ó. Pega a calculadora científica aí, ó. Abre o parênteses, digita 6 vezes 10, o 10 você pode usar essa tecla EXP, tá? Que eles fica sendo a base 10. 23, não precisa nem colocar elevado, tá? Então, ó, 6, ó, olha a interpretação na calculadora, 6 vezes 10 a 23, vezes 0,5. Fechei o parênteses e apertei igual. Quanto que deu o resultado aqui na minha calculadora? Ó, 3 vezes 10 elevado a 23. Acabou, ser humano, não tem que fazer mais nada, tá? Então, a relação aqui é entre mol e molécula, tá?
Fechou essa primeira relação. Esse aqui de 3 mols eu vou deixar para vocês fazerem aí para treinar, tá? Vamos para a próxima relação. Deixa eu pegar outro papel aqui para a gente fazer aqui. Massa e mol. Então aqui, ó, a primeira, se quiser escrever aí, deixa eu voltar a folha aqui. Relação, anota aí, mol, molécula. Vamos para a segunda. Relação mol, massa, ou massa e mol, tanto faz, tá? E aí, vamos lá. 1 mol da substância, de qualquer substância, é igual à sua massa molar, certo? Então, por exemplo, se eu falo para vocês quanto pesa 1 mol de água, é só calcular a massa molar que vocês aprenderam no vídeo anterior. Pega lá a massa do hidrogênio, que é 1, lá na tabela periódica, vezes 2, mais 16. Quanto que vai dar isso aqui? Dá 18. Então, quer dizer que a 18 gramas, né? Então, por mol. Quer dizer que a massa molar da água é 18 gramas. Quer dizer que 1 mol de água pesam 18 gramas. Se eu fizesse com o... Se eu quisesse saber quanto pesa 1 mol de monóxido de carbono, né, que é o CO. Então, só fazer a operação. Carbono é 12, oxigênio é 16. Então, quanto que vai dar aqui? 28 gramas por mol. Quem pesa mais, criaturas? Ó, eu estou comparando água e CO2, né, por exemplo. Então, aqui, ó, na água tem 18, no monóxido de carbono tem 28. Então, o monóxido de carbono, ele pesa mais do que a água. E aí, vamos lá. A relação massa e mol, então, que a gente vai fazer, vai ser... Então, olha só. Qual a massa presente, anota aí, em 5 mols de NaOH, né? Coloca a segunda pergunta aí também, que eu já vou fazer o contrário, tá? Quantos, né? Vamos colocar quantos. Quantos mols existem em... vamos colocar 360 gramas de água. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer então essas duas aqui, que a relação agora é mol-massa. É mol-massa. Então pega a visão aqui. Então, ó, copia aí, dá um pause e copia essas questões aí no seu caderno. Então vamos lá. Agora a relação é massa e mol. Prestou atenção? Pegou a ideia? Então, olha só. E qual substância que é? O hidróxido de sódio, né? O NaOH. Então, você sempre vai começar com 1 mol da substância. 1 mol dessa substância pesa quantas gramas? É a sua massa molar. Então, é só você calcular aqui, ó. Vou fazer aqui no cantinho de lápis para vocês, para a gente acompanhar. O sódio é 23, só olha na tabela periódica, o oxigênio é 16, o hidrogênio é 1. 23 mais 1, 24, mais 16 deu 40. Então, 1 mol de hidróxido de sódio pesa 40 gramas. Quanto que tem em 5 mols? Muito fácil, olha só. Regrinha de 3. Multiplicou cruzado aqui. X vezes 1, x. 40 vezes 5 vai dar 200, né? 200 gramas. Então, 5 mols de NaOH pesam 200 gramas. É só isso. Beleza? Agora, nós vamos fazer o contrário, mas a relação continua sendo o quê? Mol e massa, porque ele falou gramas aqui, né? Então, isso aqui é massa. Então, ó, isso aqui é mol-massa. Então, pega a visão aqui. Vamos lá. Ele perguntou o seguinte: quantos mols existem em 360 gramas de água? Professor, eu não sei. Criatura, começa sempre com o que você sabe. 1 mol de H2O pesam quantas gramas? A gente já fez aqui em cima, pesam 18. É só pegar a tabela periódica e fazer. 360 gramas dessa substância pesa quanto? X, eu não sei. É o que eu vou determinar. Isso é regra de 3, pessoal.
Então é simples, é aplicar a matemática aqui para a química aqui para a gente. Então vamos lá, ó. 18 vezes x vai dar 18x igual 360 vezes 1, 360. X vai ser igual, o 18 ele está multiplicando, ele passa dividindo. 360 dividido por 18. Quanto que vai dar essa conta aí? 360 dividido por 18. Fazendo o cálculo, a gente tem a resposta como sendo 20 o quê? Mols, porque foi o que ele perguntou, quantos mols existem. Então, em 360 gramas de água, existem 20 mols de água. É isso, pessoal, tá? Essas são as relações que vocês vão fazer. Tudo bem? Beleza. E aí, você pode relacionar massa com molécula, massa com mol, mol com molécula e assim segue. Tudo bem? Vamos dar sequência aqui. Eu vou pausar esse vídeo e aí vou gravar a parte 2.